É, pessoal, que grande vitória do Vascão aí no sufoco, 2-1 frente ao Guarani. Sufoco até o último segundo de jogo, meu amigo. Vasco conseguiu esses 3 pontos importantíssimos aí para a volta à elite do futebol do Campeonato Brasileiro. Hoje está na 3ª colocação, vamos falar muito desse jogo, mas já sabe, né? Explode o vídeo de like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Vamos Vasco, hein? Hoje é só comemorar, meu amigo. Finalmente o Vascão tirando a zica, voltando a vencer na Série B. Vamos falar muito do que foi esse jogo hoje. Porra, vamos subir, caralho! Bom, pessoal, acabou agora há pouco aí, Vasco 2, Guarani 1, jogo muito sofrido pro Vasco, pro torcedor vascaíno principalmente, né? Jogo que tava na mão, né? No segundo tempo o Vasco fez o segundo gol ali, parecia que ia emplacar uma goleada, acabou fazendo um golzinho contra, né, cara? Se não for assim, não vai ser o Vasco, né, cara? Sempre é sofrido, sempre tem que ser desse jeito. O Vasco conseguiu aí esses 3 pontos importantíssimos, abriu novamente uma boa distância aí pro 5º colocado, a distância era de apenas 1 ponto. Se o Vasco vacila hoje, na próxima rodada, ele já correria seríssimos riscos de sair do G4. Graças a Deus o Vasco venceu e conseguiu esses 3 pontos. Alguns jogadores voltaram a jogar bem, como por exemplo o Andrei Santos, que foi determinante nessa vitória hoje. Foi sem dúvida nenhuma o melhor jogador dentro de campo, apesar de não ter feito gol. As jogadas do Vasco tiveram o seu carimbo, né, cara? O jogador foi importante no primeiro e no segundo gol do Vasco. É um jogador muito promissor, a gente espera que ele continue jogando bem assim, e também fora de casa, né? Fora de casa eu sinto o Andrei bem escondido, mas quando ele joga em São Januário, ele desfila, ele dá um show, ele joga de terno, né? Como diziam antigamente. É um craque de bola, a gente espera que o garoto dê muitos frutos ainda ao Vasco. Ajude bastante o Vasco ano que vem na Série A do Campeonato Brasileiro. Como eu vinha falando nos vídeos, né? Ia ser um jogo chato, até arrisquei que ia ser 1-0 sofrido, não ia ter show. Foi 2-1, não teve show, mas o Vasco ganhou, né? As últimas atuações do Vasco deixaram o torcedor muito preocupado, né, para esse jogo, mas mesmo assim o caldeirão ferveu. A 777 Partners inclusive estava lá assistindo a primeira vitória deles como donos do Vasco, né? O Vasco vencendo aí, deram sorte aí ao nosso Vascão, e foi um jogo complicado, né? O Vasco que tentou aí martelar no primeiro tempo, né? Demorou até certo ponto achar uma jogada para construir o seu primeiro gol, na boa tabela ali com o Eginaldo, com o Alex Teixeira, que resultou no pênalti do Vasco. O Nenê fez o primeiro gol, um alívio maior ao torcedor vascaíno, né? Só que eu senti o sistema defensivo do Vasco muito fraco. Mais uma vez a defesa do Vasco, os 2 zagueiros e também o lado esquerdo. Hoje o Léo Matos, eu achei ele razoável, mas o Edmar é horroroso. A zaga do Vasco tá batendo cabeça, tá errando muito passe. Anderson Conceição hoje acabou fazendo um gol contra, foi vaiado pelo torcedor vascaíno. Tá muito mal o sistema defensivo do Vasco e com certeza não sei se o Emílio Faro é capaz de corrigir esses problemas agora nessa altura do campeonato. O Vasco fez um primeiro tempo até certo ponto consistente, né? Não foi tão ameaçado assim pelo Guarani, apesar do Guarani ter algumas escapadas, né, nos erros do Vasco, né, erro de passe. O Vasco errou muito passe no primeiro tempo, dando algumas chances ao Guarani, só conseguiu se salvar em algumas jogadas, raras jogadas, né? O Guarani não teve aquele controle do jogo, como por exemplo, quando o Vasco joga fora de casa, os adversários dominam amplamente o Vasco. O Vasco hoje conseguiu jogar um pouco mais, mesmo jogando em São Januário. Teve dificuldades, mas conseguiu aí fazer esse primeiro gol. No segundo tempo, logo de cara, numa jogada do Andrei Santos, a bola espirrou no zagueiro e sobrou pro Eginaldo fazer o segundo gol, né? Acabou que eu nem vi direito o segundo gol. Quando eu vi, já tinha feito o gol lá, os jogadores do Vasco comemorando aí no replay, que eu pude analisar melhor a jogada. E com certeza foi uma estratégia acertada aí do Emílio Faro em colocar o Eginaldo, né? O jogador tem uma mobilidade gigantesca. Ora ele revezava ali com o Alex Teixeira, quem ficava mais fixo, né, como um falso 9, como um centroavante, ele caía pelas beiradas. Teve uma jogada no segundo tempo, que ele fez uma jogada de arrancada que poucos jogadores hoje no futebol mundial fazem, né? Fez uma jogada como era o Ronaldo antigamente, lá nos anos 90, né? Pegou a bola sozinho, passou pelo zagueiro, trouxe por dentro, foi cortando e finalizou. A bola por pouco não entrou, né? Um lance que me lembrou muito as jogadas do Ronaldo Fenômeno quando ele era jovem, antes de estourar o seu joelho. Agrada muito o futebol desse jogador. Eu vinha pedindo aqui nos vídeos que eu gostaria sim de ver ele como titular do Vasco. Ele deu uma mobilidade maior ao ataque do Vasco, né, que tá bem lerdão ali com o Alex Teixeira, com o Nenê. Os 2 jogadores vêm dando mostras que não podem jogar juntos.
Eu achava que seria os 2 e mais 9, né? Só que infelizmente não vai ser bem assim. Os dois jogadores não têm a mesma velocidade de anos atrás. O Alex Teixeira tá devendo muito, cara. Vale a gente ressaltar aqui que o Alex Teixeira não é mais aquele garoto que surgia promissor no Vasco. É um jogador mais lento, é um jogador de cadência. Tá nítido que ele está sem ritmo de jogo e ainda não está entrosado com o elenco do Vasco, com o time do Vasco. Na minha opinião, eu acho que ele só vai readquirir um bom futebol a partir da próxima temporada. Eu acho que essa temporada ele não vai voltar a jogar tão bem como a gente imagina. É uma pena, né? Até porque o contrato do jogador é muito curto e vamos ver se o Vasco vai renovar com ele, né? Pode ser que ele deixe o Vasco sem mesmo apresentar um bom futebol. E até agora ele fez duas coisas boas, né? Que foi a jogada do gol do Vasco contra a Ponte Preta, né? Que ele bateu a falta, a bola acabou resvalando no Raniel. Na hora todo mundo achou que o gol tinha sido do Alex Teixeira. Ele acabou dando uma assistência. No jogo de hoje que ele sofreu um pênalti pro gol do Nenê, o primeiro gol do Vasco. Tá devendo sim muito futebol, mas vamos torcer para que ele recupere esse bom futebol nessa reta final aí, importantíssima da Série B. Aí após fazer o segundo gol, né? O Guarani não se abateu, acabou partindo para cima do Vasco, arrumou escanteio na cobrança de escanteio. Uma grande infelicidade aí, na minha opinião, uma displicência muito grande do Anderson Conceição, que acabou fazendo um gol contra, né, cara? Um gol contra até certo ponto bizarro, né? O segundo gol contra que o Vasco faz seguidamente aí na Série B. O primeiro foi no jogo contra o Bahia, daquele gol também ridículo do Quinteiro. Era só o Thiago Rodrigues falar, deixa que é minha. Teve uma falha de comunicação, o Quinteiro fez o gol e hoje o Anderson Conceição fez um gol como se fosse um centroavante do Guarani, né? Um gol contra bizarríssimo. Por culpa desse gol, o Vasco tomou pressão até os últimos segundos aí da partida, literalmente, né? O Vasco poderia ter amenizado melhor, ter segurado mais o jogo, não ter passado esses riscos, mas infelizmente nosso elenco é muito limitado. Esta temporada o Anderson Conceição foi muito elogiado, não somente aqui no meu canal, mas também por outros influenciadores do Vasco, também nas redes sociais, por torcedores do Vasco, só que ele não tá jogando nada, cara. Ele tá errando muito espaço, o lado esquerdo dele e do Edmar é uma mãe pros adversários. Infelizmente, a zaga do Vasco tá jogando mal numa reta final da Série B, que não deveria estar desse jeito. É muito perigoso o Vasco tá jogando desse jeito, o sistema defensivo do Vasco. Se não fosse o Yuri Lara, era para perder todo o jogo, porque ele é um grande roubador de bolas, apesar de não ter um passe tão qualificado, mas ele consegue roubar bem as jogadas, né? Agora a gente espera que o Vasco corrija esses problemas pro próximo jogo, já joga agora no próximo dia 3, no sábado, vai enfrentar o Brusque fora de casa às 4h30 da tarde. Hoje o Vasco ultrapassou o Grêmio, está na terceira colocação com 45 pontos, está aí a 4 pontos do quinto colocado Londrina. Vale ressaltar que o Grêmio já jogou na rodada e perdeu por 2-0 para o Criciúma e não corre riscos de ultrapassar o Vasco nessa rodada. Bom, pessoal, é isso aí, né? Vamos comemorar demais. Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo de hoje, quem pra você foi o craque. Na minha opinião foi o Andrei Santos, jogou muito bem. E o que você tá achando desse time do Vasco? Teve uma melhora um pouco significativa, suficiente para vencer o Guarani hoje, mas vamos ver se vai conseguir vencer o Brusque fora de casa. Um adversário que está lá na parte de baixo, brigando para não ser rebaixado para a Série C, se eu não me engano está na 16ª colocação. O Vasco tem a obrigação de vencer esse time. Se não vencer o Brusque, vai ficar complicado, porque vai ter jogos muito difíceis ainda fora de casa. Cruzeiro, Grêmio, Sport e por aí vai. Vamos torcer para uma boa vitória do Vasco e emplacar uma sequência de bons resultados, porque isso é importante para a sequência aí da Série B. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, tamo junto. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, hein? Forte abraço, saudação vascaína a todos e é nóis!